Salve, salve comunidade linkediana. Estou aqui para colocar mais uma ideia dessa cabeça grande que vos fala na prática, que como vocês já viram ontem, vários de vocês aí já aceitaram meu convite. Estou criando essa newsletter, se a gente pode chamar desse jeito, né? Esse arquivo de conteúdos, chamado Sustentabilidade Traduzida. né? E basicamente qual que é o objetivo? É a gente conseguir trazer um conteúdo bacana sobre sustentabilidade, trazer uma discussão rica e positiva sobre sustentabilidade de uma maneira mais acessível. Né? Mas por que acessível, Ju? Primeiro, eu vou sempre trazer um artigo sobre algum tema, então trazendo essa questão da credibilidade do que a gente está falando. Segundo, se o artigo for estrangeiro, eu vou traduzir esse artigo. E terceiro, além do artigo escrito, a gente vai ter o vídeo que a gente está estreando agora, falando um pouco sobre, fazendo um resumo rápido sobre o artigo e colocando um pouco do meu ponto de vista, né? Sem nenhum tipo de pretensão de ser especialista, muito pelo contrário. Eu sou um cara que quero aprender e estou aprendendo cada dia mais sobre sustentabilidade e quero compartilhar isso com vocês. Beleza? Então, para a gente começar, eu resolvi começar por esse artigo que vocês estão vendo aí, que saiu na Euronews Green, uma plataforma de notícias, que basicamente o que conta, o que fala esse artigo? Ele traz a situação descrita aí no artigo de que a WWF, que vocês devem conhecer, uma instituição muito respeitada, né, o World Wide Fund for Nature, lançou a sua NFT, que eu vou explicar o que é, para aumentar e para melhorar a sua arrecadação. E basicamente qual é a discussão dentro desse artigo? Muitos conservacionistas, muitas pessoas envolvidas em instituições de conservação falaram mal sobre isso, né? Ou deram sua opinião negativa sobre isso. Inclusive tem algumas aí famosas, como Greenpeace e algumas outras. E o porquê disso? O primeiro ponto, né? O que são NFTs? Vamos começar daí. NFTs vem da sigla de inglês Non-Fungible Tokens, que basicamente são um tipo de moeda em que você consegue ter uma rastreabilidade, um carimbo de originalidade daquilo que você está comprando, daquela moeda. Então, aquela moeda ela é cunhada uma vez e ninguém consegue alterar, apagar, você tem uma rastreabilidade infinita, vamos dizer assim, dessa moeda. E ela está sendo muito usada dentro de mercados como entretenimento, arte e cultura. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os Bored Apes, né? Que é uma NFT muito famosa, que é uma obra de arte, mas muito restrita. Ela tem apenas 10 mil dessas obras de arte e ela vira um mercado, né? Então as pessoas vão, compram, pagam hoje 220 mil dólares por uma obra de arte digital, né? Não é nem física, é digital. Mas ela traz essa questão da rastreabilidade de que aquilo é uma peça original. Né? E legal, mas por que isso é negativo quando a gente fala dessa parte de conservação? Por que estão aí de alguma maneira descendo a lenha, no bom sentido da WWF? Por dois motivos. Primeiro, a NFT ela usa uma tecnologia que você já deve ter ouvido falar, chamada blockchain. E o blockchain, que é essa tecnologia usada para garantir essa origem, ela usa uma rede de computadores, um servidor de processamento gigantesco, né? Que até depois eu vou colocar umas imagens para você ver. E esses centros gastam muita energia. Alguns deles, e o blockchain, a Ethereum, que é o blockchain usado por essa moeda, ele tem a pegada de carbono da Suécia, do tamanho da Suécia. Então ele tem uma pegada de carbono muito grande, que a gente vai falar em outros o que é pegada de carbono, vou explicar, mas gasta muita energia, né? E energia traz uma pegada de carbono. E segundo ponto é que essas NFTs elas podem ser pagas com outras criptomoedas. E essas outras criptomoedas, além de também gerarem uma pegada alta de carbono, muitas delas elas trazem aquela discussão de onde vem o dinheiro daquela criptomoeda, né? Por esses dois motivos tá rolando essa discussão. Pô, será que isso é a favor? A WWF está fazendo certo em usar uma tecnologia que muitas vezes traz essa pegada de carbono, traz uma certa obscuridade da origem para fazer bem para a natureza, né? Então essa discussão que traz o artigo e no final
um estudioso, um técnico, um professor fala: será que essas NFTs podem ser verdes algum dia? E no final ele diz que quanto à tecnologia, acho que a gente está no caminho certo, já existem algumas tecnologias que têm uma pegada de carbono baixa, porém, enquanto a gente puder pagar com outras criptomoedas essas NFTs, a gente ainda vai ter essa questão da obscuridade da pegada de carbono que vem de outras criptomoedas. Então, acho que duas coisas que a gente pode tirar de conclusão desse artigo. Uma, é muito importante qualquer tecnologia que a gente vá é, de alguma maneira implementar é saber trazer a rastreabilidade de toda a cadeia. Né? Se eu estou falando de sustentabilidade, eu tenho que entender o impacto que aquilo está gerando na cadeia como um todo. Segundo ponto, em que é importante a gente discutir, né, essas tecnologias, né? Como que a gente consegue evoluir para que a gente consiga de fato trazer uma tecnologia positiva que possa incentivar o meio ambiente, que possa trazer todas as questões ambientais, sociais, né? E de governança de uma maneira positiva, de uma maneira que agregue valor. Né? Então essa é a minha visão, essa foi o primeiro artigo que a gente está falando. Eu quero ouvir muito sua opinião, eu quero gerar aqui um debate muito positivo e coloque aí nos comentários se você curtiu, se você quer ver mais vídeos, sugestões de artigo. A gente está começando nessa trilha e a minha pretensão é que a gente consiga gerar debates acessíveis, conteúdos acessíveis, beleza? Valeu, pessoal, e até semana que vem.